Opa, opa! Olá, olá, olá! Voltei aqui para falar de Big Brother, como vocês estão? E a casa hoje gerou conteúdo, né? Mais do que o Sincerão de segunda-feira, né? Um conteúdo um tanto chato, porque acabamos perdendo mais uma participante, né? Uma boa participante, na minha opinião, que foi a Globo não tá querendo mais chamar de expulsão, né? Eles estão tentando meio que passar o pano, ele dá uma amenizada para não causar muito fora da casa, né? Porque as pessoas têm uma vida aqui fora. Então eles não estão querendo mais usar esse termo expulsão, estão querendo usar o termo que ela foi desclassificado. A pessoa foi desclassificada do jogo, né? Que foi o que aconteceu com a Solvega, né? Infelizmente a Solvega saiu e hoje é um dia, era para ser um dia bem maçante, né? Com quase nada de conteúdo, porque o próprio programa não gera conteúdo dia de quarta-feira, porque tem o jogo, né? Quem gosta de jogo, maravilha. Eu nunca fui ligado a jogo de futebol. Então é meio chato, porque acaba o programa começando muito tarde, né? E eu gosto de gravar o vídeo para comentar com vocês como foi a edição, né? Comentar o que eu vi durante o dia, o que eu vi nas redes e o que a Globo mostrou, porque a gente tem percebido que, eu tenho percebido e várias pessoas têm percebido que a Globo não tem feito uma edição muito boa, né? As pessoas que juntam as pecinhas ali para mostrar pro telespectador durante o programa, tá meio fraco, né? Tem boatos por aí que a Globo reduziu a equipe porque achou que esse BBB poderia ser flopado, como foi o 25, né? Mas em um mês o programa deu mais conteúdo que se eu acho que se juntar o 24 e o 25 junto, parece que essa edição já deu mais conteúdo. E aí eu vou trazer aqui algumas coisinhas agora do que rolou na casa, né? Para chegar ao ponto da Solange, da Sol, né? Como eles chamam ali dentro da casa, ser expulsa. Porque para mim o nome é isso, é ser expulsa, porque foi expulsa, não foi desclassificada. Para mim é expulsa e vai ser expulsa e sempre foi expulsa. Então, a gente começa logo cedo, a tia Milena acordou antes do sinal que acende todas as luzes do quarto e que os brothers levantam, né, para começar a fazer o raio-x, né? E a tia Milena acordou antes e ela já tinha tentado acordar um pouco a casa ontem. Aí hoje ela resolveu fazer melhor, né? Ela foi de quarto em quarto, bateu na porta. E não foi como eles pensaram, como a Sol quando desceu e começou a brigar com ela, não foi só do quarto deles, né, dos rivais. Ela bateu na porta do quarto do líder, no quarto daqueles corações, todos os quartos ela foi lá e chamou, bateu, na hora que abriram a porta, ela falava, ó, o café tá pronto, né? A gente sabe que isso é para irritar, né? E essa coisa de café rende, né? O último grande campeão que teve, né, porque das últimas edições não é muito marcante, né? Ele fazia isso, ele levantava, fazia o café da manhã, todo mundo 5 horas da manhã, e gastava os alimentos da xepa tudo de uma vez para irritar a casa. E tá certo, gente, tá mais do que certo. Vale 5 milhões e meio. É o jogo. Não dá para você chegar ao ponto de agredir, né? Que foi o que aconteceu com a Sol, né? Então, Milena acordou o quarto, a Sol já tava pistola da vida por conta disso, né? Porque ela já tinha feito um dia antes. E a Sol disse que só não ia revidar, não ia brigar, porque ela tava no paredão, ela queria deixar a cabeça dela mais tranquila, né? Mas hoje, como ela voltou do paredão, a confiança aumenta um pouquinho, né? Aí ela resolveu fazer isso, né? Tá vendo? A Milena vai de quarto em quarto. Não foi só o quarto no quarto do líder, ela bateu na porta. E você vê a carinha de sapeca da Milena fazendo essas coisas, né? Na pauta tem chamado ela da criança do resort, né? Toda família não tem uma criança do resort, só que de criança a Milena não tem nada. A Milena tem 28 anos e de boba ela não tem nada. A Milena é muito esperta. A Milena, ela pega muita coisa no ar, coisa que nem a Ana Paula pega. Ela consegue catar ali no ar e
dá a sua versão, dá o seu entendimento do jogo, né? E ela saiu de quarto em quarto, acordou o Jonas, né, o líder ali, né? E foi acordando todos os quartos, para depois não dizerem que foi só implicância, né? Porque depois não poderiam jogar na cara dela, você tava implicando com a gente. Ela falou, não, acordei a casa inteira para tomar café, né? E tá certa ela. Gente, porque não estão chamando de resort? Vamos desfazer esse resort que tá essa casa, né? Todo mundo foi acordado. Aí nesse momento aí a Sol levantou, arrumou e ela falou, agora eu vou me vingar. E a Sol já desceu gritando muito. E aí é que vem o problema, né? Você tem que saber medir, comedir até onde você vai, né? E eu entendo a Sol, porque chega num ponto que você não mede as consequências, você fica muito nervoso, você ultrapassa os seus limites, você fica cego quando você fica muito irritado, né? Ela saiu batendo de quarto em quarto, chamando todo mundo. Primeiro ela já foi ali na Milena, já deu uma lavada na Milena, e aí é que vem a questão. Porque ela começou a chamar a Milena de retardada e doente mental, né, gente? E a gente sabe que não cabe mais esse tipo de capacitismo nos dias de hoje, né? Principalmente num programa da Globo, né? Então, assim, é complicado defender a Sol nesse ponto, porque você não dá mais para você ser capacitista e tá falando essas coisas, chamando as pessoas de retardado, de doente mental. Isso é complicado, isso não dá pra perdoar. Mas ela não tá lá mais nem para ser julgada pelo povo, porque acabou saindo, sendo desclassificada, como diz a Globo, né? E ela saiu pela casa gritando, mas ela gritava muito. Na hora que ela começou a gritar, eu já tava no Globoplay, já aumentei o volume e pra ver a briga. Eu falei, não, vai dar briga, vai dar confusão, Ana Paula não vai deixar isso barato, né? E ela saiu chamando todo mundo, bateu... Todo mundo não, ela já fez diferente, né? Ela foi no quarto onde a Milena estava, porque até mesmo ela achava que a Milena só tinha batido nos quartos lá de cima, né? Mas não foi, ela foi lá no que a Milena fica com a Ana Paula, onde está a maioria do grupo da Ana Paula. Tá nesse quarto aí, né? Ali perto do banheiro. E ela saiu gritando, e aí virou uma discussão generalizada na casa, um bate-boca, ela batendo boca com a Milena, com a Ana Paula, com o Babu. E aí a Ana Paula falou pra ela, grita mais, grita mais. E aí ela sai gritando do lugar que ela tava ali perto já do cowboy, né? E ela já tava gritando, e a Ana Paula, grita mais, não tô ouvindo. Aí ela, você não tá ouvindo, e foi, gritando, eu postei o vídeo nas minhas redes, ó, você vê ela correndo, e aí você vê essa foto aqui, ó, vê muito quanto ela tava nervosa, quanto ela tava virada, quanto ela tava fora de si, porque ela vai para cima. Eu tenho certeza que não era a intenção da Sol agredir a Ana Paula, mas eu acho que ela não conseguiu se parar. Sabe quando você vai com muita força? Porque ela passou por detrás da Chayane, que estava ali, e nisso ela perdeu a noção de espaço, da distância que ela estava dando a Paula. E quando ela tentou frear o corpo dela, ela já teve que usar o corpo da Ana Paula para parar a queda dela. Então ela segura a Ana Paula, mas eu tenho certeza, vi e revi a cena muitas vezes, hoje nós vimos novamente no programa, até em câmera lenta, e não é que ela queria atacar a Ana Paula, ela foi para cima da Ana Paula para dar um grito bem perto da cara da Ana Paula, mas ela não conseguiu frear no movimento que ela vinha, e para se parar ela acabou segurando a Ana Paula para parar a caminhada, né, o ataque dela, até pisa no pé da Ana Paula, então assim, acabou sendo um tiro pela culatra, né, porque, gente, teria sido maravilhoso, é aquele negócio, um grupo tá fazendo, por que o outro não pode fazer? A Milena não resolveu acordar a casa? Por que a Sol não pode sair gritando pela casa? Ah, porque a Milena saiu batendo de levinho na porta? Não, né, gente? Ela quis incomodar, ela acordou as pessoas. Ela batia no... O único quarto que ela não pôs a cabeça pra dentro foi o quarto do Jonas, porque ela não podia fazer isso. Mas todos os quartos ela bateu, eles não têm a possibilidade deles mesmos ligarem as luzes, né? As luzes ficam apagadas de determinado horário lá na casa, até na hora de fazer o raio-x, onde
toca uma música ou faz um som, algum barulho, liga todas as luzes dos quartos para as pessoas levantarem e começarem a agitar, movimentar, né? Porque senão vira uma casa só de bichos preguiça, gente amontoada dormindo sem parar, não tem o que fazer dentro da casa, não tem um livro para ler, não tem uma música para ouvir que eles queiram, né? É só o que a direção resolve colocar. Então, a Milena acordou todo mundo. Ela foi incomodar todo mundo. E por que a Sol não pode incomodar todo mundo também com o grito dela, né? Mas, infelizmente, passou da medida, gente. E não tem como passar pano. Não tem como passar pano. Eu já falei que a Globo já tirou pessoas por muito menos, né? Como foi o caso do Davi, mas da Vanessa Camargo, então não tinha como. Eu sabia, no momento que eu vi essa cena, eu falei, não tem como a Globo passar pano para Sol. Poderia até ter uma pequena possibilidade se eles não tivessem já eliminado, desclassificado o PA, né? Que foi bem menor a força, a agressão, o ato em si, foi bem menor. Então eu sabia que ela ia ser expulsa. E ela também sabia, ela ficou comentando com as meninas da sala ali, com a Max, com a Jordana, que ela queria que eles já avisassem logo, porque ela não queria ficar naquela aflição até o ao vivo por ela ser expulsa pelo Tadeu, né? Lógico que a Globo tem um corpo jurídico, que não é na mesma hora que isso acontece, já chega uma voz e fala, você está desclassificada ou expulsa, né? Mas deve virar um pandemônio aquela Globo, porque eles devem fazer reunião com os diretores, com equipe jurídica, porque eles não querem problema para eles, não querem processo nem nada. E deve ter o pessoal que fica olhando as redes sociais também deve estar ali. Eles devem, até alguém bater o martelo e falar, não tem como escapar, vamos ter que expulsar. E aí passou um pouco, mas uma coisa eu achei muita sacanagem, porque a Sol, eu não vi esse momento que eu estava em outra câmera olhando outras conversas, mas a Sol estava no banheiro, não cheguei a ver se ela, eu acho que ela ainda iria tomar banho, porque ela estava sem o aplique dela, que é esse rabo de cavalo, ela faz um coquezinho e prende esse rabo de cavalo. Tinha uma amiga que fazia isso. E ela estava sem o rabo de cavalo enrolado da toalha. Então eu não sei se ela chegou a tomar banho ou ela estava se arrumando para tomar banho. Mas eles chamou ela com urgência no confessionário. Ela foi de toalha mesmo, né? E ali ela foi expulsa, né? Eu tô até esquecendo de passar as imagens, né? Que ela gritou, né? A gente vê aqui que ela grita na cara da Ana Paula depois do empurrão. E na mesma hora a Sol percebe que ela fez cagada, porque ela volta, cruza os braços e fica em silêncio, fica pensativa. Então, ela sabia o que ia acontecer com ela sabia muito bem. Tanto é que ela falou na sala para as meninas que isso fosse rápido, né? A voz chegou, falou, o pessoal tava na sala ali, Ana Paula e tudo mais, aí as meninas que estavam no banheiro ali com ela levaram ela até o confessionário, e aí, tá vendo? Eles falam para ela, fala que ela assim, com a cabeça. Você vê a tristeza no rosto dela falando que. Na hora que eles começaram a falar, ela já começou a balançar a cabeça e dizer que sabia, que entendia o que estava acontecendo. E ela foi eliminada, infelizmente, né? Aí virou um chororô de algumas pessoas na casa, né? A Max tá destruída. A Max tá com o coração na mão, porque ela resolveu simplesmente ir pro grupo que ela tá percebendo que não é o favorito aqui de fora, né? Não vou dizer o grupo do mal, porque eu acho que não existe grupo do bem e do mal. Todo mundo tá jogando, todo mundo tem o mesmo objetivo. Não vi ninguém cometer crime nenhum contra alguém, não vi ninguém desejar um mal cruel para nenhum outro participante. Então, é dois lados. É o lado que o público tá gostando mais, que é o lado. E ela percebeu que ela foi pro lado que o público não comprou, que o público não gostou. E aí ela mais a Marciele choraram muito, né? A Marciele deu crise de choro, né? Por tudo tem passado, porque nesse momento já tinha tido, antes disso, outra problemática com a Marciele, né? A planta resolveu soltar um brotinho, mas não acho que é suficiente para dizer que ela vai ter uma narrativa, um enredo nesse jogo, não.
acho que só vai cumprir tabela para a casa não ficar vazia mesmo, porque o povo tá saindo pela janela, né? Fazer o quê? Eu acho que eu não lembro de um Big Brother de ter tantos nomes e com um mês ter tantos nomes que não estão mais no Big Brother, né? A Casa de Vidro já trouxe uma quantidade muito grande de pessoas, pessoas desistindo na Casa de Vidro, pessoas desmaiando, pessoas desistindo no quarto branco, famoso de camarote passando mal, segunda expulsão, uma saída, né? O Pedro que apertou o botão, mas seria uma terceira expulsão agora, se o Pedro não tivesse apertado o botão. Então é muita gente que está saindo, né? Então a casa não pode ficar vazia. E mais algumas pessoas estão cumprindo tabela, e a Marciele é uma delas. A Milena ficou por um tempo se culpando, né? Falando que era culpa dela, que depois elas tentaram também justificar, falaram, a Solange, a Solange veio com uma conversa que depois que a Milena bateu ali na porta, ela. Porque a Ana Paula, de início, ela falou que não queria expulsão da Sol, porque ela passou por isso na edição dela, né? E ela sabe que não foi intenção da Sol agredir ela, como também não tinha sido da Ana Paula agredir o Renan na edição dela. Mas aí não tinha como, mesmo que a Ana Paula não falasse nada, ela iria sair, mesmo que a Ana Paula falasse, não, eu quero que ela fique, não tinha como. O programa ia tirar a Sol de todo jeito. Mas aí depois que a Solange trouxe algumas coisas, falando que a Sol se arrumou todinha, pôs a lace dela e desceu, aí eles já começaram a falar, então ela foi com tudo armado, né? E que é feio armar essas coisas, que o grupo fica pensando em fazer armações para eles caírem, mas o que a Milena fez hoje de manhã? Ela também se programou desde ontem, ela falou que ia fazer isso por 3 dias seguidos. Então, a Milena também se programou para poder irritar a casa. E a Sol acabou de vestir roupa, acabou de se arrumar e desceu para gritar com todo mundo, né? Mas, infelizmente, a Milena soube jogar o jogo, soube colocar as peças no tabuleiro certo, não extrapolou com ninguém, tanto é que, em vários momentos, ela estava rindo, mesmo com a Sol gritando no ouvido dela, ela estava rindo, mas a Sol acabou ultrapassando a linha que não poderia ultrapassar, né? E foi eliminada. Depois eles voltaram ali para mostrar um pouco do que aconteceu à noite, né? Que foi a eliminação da Sara, mostraram um pouco. Eu achei interessante nessa cena que a Milena já está em pé para abraçar o Babu junto com a Ana Paula. O Breno tá com a cara chocado olhando para a Sara. O Marcelinho já tá com os dedos na boca, já mastigando os dedos, né? A Max, não, é a Jordana. A Jordana tá com a boca aberta, que dá pra enfiar uma bola de tênis na boca dela, tão ficou aberta. A Sol chorando e a Sara com a cara de tristeza, né? Porque saiu mais cedo do que no outro que ela entrou. Teve toda a polêmica, né, do grupo deles ficarem na sala se despedindo da Sara e o outro grupo ir para fora, né? E aí você vê que o Marcelinho tá tentando recalcular a rota, tá tentando agora se enfiar no grupo ali da Sara e do Babu, né? Você vê que o Breno ficou lá dentro despedindo da Sara, porque o Breno ele não gosta nem um pouco da Ana Paula. O Marcelinho, ele ainda não gosta também da Ana Paula, mas ele ainda consegue suportar mais. O Breno parece que coça ele. Parece que dói ele estar perto da Ana Paula. Tanto é que você vê poucas vezes ele junto da Ana Paula e na maioria das vezes ele tá alfinetando e a Ana Paula tá levando tudo na brincadeira. Mas tem um fundão de verdade nas coisas que o Breno fala pra ela. Então o Breno, se fosse pra ele escolher, eu creio que ele escolheria o grupo que tava a Sara. Mas como o grupo de lá não deu muita moral para ele mesmo verbalizou que o outro grupo não fala nada de jogo, pelo menos esse grupo da Sara do Babu ainda falam de jogo com ele, né? Mas o Marcelinho, Marcelinho ainda tá mais para entrar dentro desse grupo, né? Vamos ver para onde que vai esse caso. Gente, tem muita coisa. Eu vi muita gente falando que o jogo pode flopar, pode acabar com a saída da Sol, que o outro grupo se acabou, mas gente, tem muita gente para caçar confusão aí ainda. Tem muitos personagens bons que estão começando a despontar. Pensei que a Jordana poderia ser um desses, eu acho que tem potencial, mas ela fez aquelas coisas de derrubar a dominó da Ana Paula, mas deu uma murchada.
Confesso que eu acho que ela deu uma murchada. Ela tem sido aquela pessoa que fala muito pelas costas. Tem sido a Sarah. Não vai pro embate, mas fica 24 horas falando da Ana Paula. Agora a Max já tem articulado mais. O Marcelinho mais o Breno são personagens interessantes que eles precisam acordar para o jogo. A Jordana também. E o próprio grupo da Ana Paula, eles não é todos que se gostam. O Babu, mas a Ana Paula, se eles ficarem até mais no final, é perigoso eles se tratarem. Então espero que sim, que não flop esse Big Brother, que eu acho que tem ainda muito para entregar, né? E aí teve aquele fatídico momento em que eles estavam levando a Sarah para a porta e o Babu ficou falando algumas coisas. Eu, na edição agora, eu revi, mas não peguei para rever novamente. Eu sei que ele chama, parece que ele fala assim, tá vendo Playboy, ou engole essa Playboy, né, que é pro Jonas. Aí a Gabi já começa a falar alguma coisa, aí ele começa a mandar ela se fuder, ele se fuder, né? E aí eles levam ele na porta, batem uma boca, né? E aí eu quis trazer essa cena de novo, porque foi maravilhosa, porque a base giz, a base o quê? A base da Oi Pink, não, mas a da Oi Pink ainda podia cair água, você não podia era esfregar, né? Que a Karen Baquini só encostou o pano, ela craquelou, né? Ela esfarelou. Agora, essa base, parece que ainda a base tem um fundo amarelo e ela passou um pó mais escuro com um negócio da bochecha mais escuro, e aí na hora que molhou, parece que desceu esse creme amarelo, mas tá muito engraçado essa cena da Max, né? Choraram ali. Eles querendo jogar a toalha fora, né? Mas o cowboy meio que jogou a toalha fora, porque ele falou assim, nós temos que ficar aqui e vamos nos divertir, né? Foi a conclusão que eles disseram, vamos aproveitar, isso aqui não é um resort, e vamos tentar chegar ao top 10. E o cowboy tá com essa intenção porque ele já ganhou um apartamento, falta ele chegar no top 10, né? Então eu acho que isso que vai incentivar o cowboy ficar. Mas hoje mesmo o Capetinha tentou, ele quis desistir novamente. E eu acho que se ele tivesse ido conversar com o Juliano e o Babu, ele tinha saído da casa. Mas ele foi conversar com o Jonas e com o Cowboy, né? E eles insistiram, falaram coisa de jogo, que ele não podia desfalcar o time, tocaram em alguns pontos que mexe com o Capeta, e o Capeta acabou não desistindo. Depois estava feliz ali na casa, mas não sei, eu acho que se o Capeta ganhar um golpe muito grande, ele aperta o botão. Eu acho que nós teremos uma segundo participante apertando esse botão. Porque não é nem coisas direto com ele nem teve uns embates muito fortes. Teve algumas discussões com a Ana Paula, algumas discussões com a Milena, mas nada forte de chegar a levar ele para um paredão, de colocar ele no monstro, de tirar ele de uma festa. Quando a Casa que eu não tá com nada durou um dia só pro Capeta não desistir. Então não acho que ele aguenta a pressão desse jogo mais pra frente, não. Porque agora o foco dos outros não é tanto o Capeta. Mas uma hora ele vai virar o foco do grupo da Ana Paula, porque ele não tá junto com eles. E a gente sabe que aí nesse grupo que não tá na Ana Paula, primeiro vai o grupo que era o grupo da Trindade e os seus agregados, vai sair um por um, se caírem no paredão, e depois ali, como a Globo mesmo falou, dos infiltrados, né, que não estavam nenhum grupo em outro, meio que dividiram, cada um já se aproximou mais de um grupo, eles viram que só eles juntos eles iam ficar no meio do tiroteio e iam acabar perdendo. Então, eu acho que eles saem um por um, a não ser que fique ganhando prova, né? Mas mesmo assim. Então, na hora que diminuir essa turma que eles estão querendo atacar, que pode até ser rápido para querer ir no Capeta, eu acho que se ele passar por uma pressão de fazer um monstro, eu falo para vocês, escreve o que eu tô falando, se o Capetinha cair, jogarem ele uma vez no monstro, ele aperta o botão para sair. Se for um monstro, qualquer monstro, porque os monstros não tá sendo fácil. Eu até pensei, talvez o monstro não tão difícil, ele fique. Mas, gente, o primeiro monstro, o Marcelinho tinha que tirar quase que de uma peneira água para encher vários baldes. Depois foi a Chay, que tinha que enrolar novelos de lã, e não eram poucos, o braço dela ficava doendo, ela ficava muito tempo lá. Depois foi a Ana Paula com dominó, que também não era fácil, você ficar no chão agachado colocando dominó.
E agora tá sendo a Milena mais o Juliano que estão ficando mais de hora abraçado com uma coisa que eu acho, não sei se esquenta, né? Porque agora tem luz de LED, eu acho que não deve esquentar aquilo não, mas é pesado. Eles passam o dia inteiro com aquilo no peito e depois tem que ficar abraçado ali por mais de uma hora. Eu tenho certeza que qualquer um desses que já foi, se coloca pro capeta, esse homem aperta o botão. Porque o homem. Gente, o homem só de estar no taco nada, o homem tava querendo apertar o botão, gente. Sendo que eles têm ação quase todos os dias. Nas ações chegam comida. Gente, hoje foi festa do líder. Quando tá faltando umas 2 horas ou uma hora, acho que mais, umas 2 horas para a festa começar, eles põem na despensa 2 carrinhos com, não sei se é cerveja ou refrigerante, porque o Big Brother tampa a logo das marcas, né? E cerveja e refrigerante salgado, para eles comerem antes da festa. E quando tem a festa, tem um monte de comida. Hoje estava lá, espetinho na casa da RMV, comidas, bolo. Tinha bolo, parecendo bolo de aniversário. Então, assim, aí o cara. E tinha arroz e feijão na casa para eles comer e goiabada. Tem gente que vive de arroz e feijão, tem nem goiabada em casa e passa um mês. O homem, de ficar menos de 24 horas no taco nada, o homem já tava querendo apertar o botão para sair. Então vocês acham que você tá com um homem desse no monstro, esse homem fica? Eu acho que não fica, não. Aí todo mundo foi chorar nos seus cantos, né? O Jonas chorou muito no quarto do anjo. Mostrar, né? As meninas também falando ali com o cowboy aconselhando elas a continuar, a lutar, a chegar o mais longe que eles conseguem, que o jogo ainda tá no começo e que tudo isso pode mudar, né? Que ainda tem 2 meses de programa e as pessoas podem mudar a narrativa delas, né? Agora, esses dois é que estão assim com um brioco que não passa o Wi-Fi, porque eles não sabem para que lado vai. Você sabe quando o menino está aprendendo a andar, a criança está aprendendo a andar, e aí a mãe e o pai colocam em pé num lugar, e a mãe vai para um lado e o pai vai para o outro, e cada um fica chamando a criança fica desesperada sem saber para qual dos dois que vai. Tá esses dois aí. Eles namoraram o grupo da Ana Paula, acharam que tinham força para montar o próprio grupo, e aí o grupo se dissolveu, eles não conseguiram se conectar com o grupo da Trindade, dos veteranos, e aí eles estão com medo de ir pro grupo da Ana Paula, né? Porque agora eles sabem que eles são bala de canhão, que eles só vão servir para um atirar no outro, e que o deles está na reta, né? Porque os dois grupos falou que não confia mais nos dois para votar. E as próprias aliadas dele, que estavam naquele grupinho de 6, que era o Breno, o Marcelo, a Marciele, a Maxiane, a Jordana e a Samira, eles se dissolveram. E as próprias meninas do grupo já falam hoje que não confiam neles, que não estão mais tão aliadas com eles assim. Marcelo ainda tem um carinho maior ali pelo Breno, mas se perderam, né? Vamos ver para o que vai acontecer com essas duas criaturas. Depois teve a treta lá do Jonas, mais o Babu, né? Que o Jonas foi tirar satisfação com a Milena. Aí o Babu tentou interferir, dizendo que queria usar o fogão, mas a gente sabe muito bem que o Babu queria entrar na treta, né? E tá certo ele, bora entrar mesmo. Essa novelinha que o próprio grupo do Babu fala que os outros ficam caçando enredo, gente, tem que caçar enredo. Se a pessoa caçou enredo com você, vai lá e caça 3 em cima dela. Vocês vão dar conteúdo pra gente e vocês vão fazer um mega de um programa. E aí eles brigaram feio, né? O Babu dizendo que queria usar, um começou a xingar o outro de playboy, começaram a fazer caretinho um pro outro, o Babu ficou muito nervoso, aí chegou a turma do Para Com Isso, né? Separaram eles, né? Conseguiram separar eles, gritaram muito. E aí a Ana Paula foi falar que o Jonas afrontava e depois a Marcele tentou acordar, né? Foi falar algumas coisas para Ana Paula perguntou para ela o que era, agora eu não vou lembrar a palavra, que eu não anotei, hipócrita, que ela perguntou se essa pessoa era hipócrita e quem respondeu, acho que foi a Marcia, não, foi ela mesma, né, que
tirou a Ana Paula lá, porque ela tirou como a apagada do jogo. E aí a Ana Paula começou a alfinetar ela, rebater tudo ela, perguntando o que era hipócrita. Aí ela falou que a Ana Paula era inteligente, que ela sabia muito bem o que era hipócrita. Aí ela falou, você é inteligente. E falou alguma coisa do cabelo da Ana Paula. Aí a Samira tentou entrar, falou, do cabelo, você tá falando do cabelo, eu também sou loira. Tipo assim, loira que você tem o cabelo loiro, mas você não é uma loira burra, né? E aí elas deram uma tretadinha ali. Foi a primeira vez que eu vi a Marciele tretando com alguém. Primeira vez que eu vi ela no embate com alguém. Será que vai ter que dar borracha pra todo mundo, apagado pra todo mundo nesse programa pra ver se outras pessoas acordam? Porque já acordaram 2 plantas, né? Agora parece que estão acordando a terceira, né? E é muito apagada essa menina, coitada. É muitíssimo apagada no jogo. E aí, finalizou a edição, né? Mostrando que o Jonas escolheu a tia Milena, né? Que no Vetados do Baile, né, Barrados no Baile. Escolheu a tia Milena. A tia Milena foi a única que fez, porque eles estavam tramando ali Juliano, Ana Paula, Babu, Milena, Shaid, que na hora que o Jonas lesse o papel quem ele ia barrar do baile, todo mundo ia levantar a mão. Eu. A única que fez foi a tia Milena só. E aí o Jonas falou que ela é a pessoa que menos aproveita a festa, porque na última festa que foi a do de quem foi a última festa mesmo? Foi da Max. Na festa da Max, a Max barrou a Ana Paula, né? E a Milena ficou perdida. Então ela levou uma toalhinha, pôs no rosto, porque me parece que a casa fica fechada assim que começa a festa, né? A Milena não podia ir pro quarto. Então ela deitou numa poltrona lá e pôs um paninho no rosto para tentar dormir na festa, né? E aí ela falou, o paninho tá até aqui, porque se você não me tirasse, eu ia dormir na sua festa, né? Afrontando, gente. A Milena é uma participante maravilhosa. E a Ana Paula, se não tomar cuidado, ela vai ganhar esse prêmio no lugar da Ana Paula, porque ela é inteligente, ela sabe afrontar os inimigos. Ela levou a toalhinha, mostrou ali a toalhinha. E aí eu achei interessante que a Globo mudou, porque já teve 2 pessoas tentando fazer o mesmo desafio, porque a Globo, quando coloca esses desafios, tipo, o ganha-ganha, né? Foram 2 vezes seguida mesma informação privilegiada, que é tudo uma bosta, essas informações privilegiadas. Eles só tiram quando alguém ganha, realiza aquela prova ou ganha ou pega a informação, né? E aí, gente, eu achava muito difícil, porque eles estão copiando o Bob Goods, né, que fez muito sucesso, e o Bob Goods, uma das coisas características do Bob Goods é as canetinhas, tem canetinhas especiais que não vazam para o outro lado do papel e você colorir, né? E aí eles tentaram levar canetinha, entregavam um monte de canetinha, só que canetinha, gente, a gente sabe que canetinha não é uma coisa para você pintar um espaço muito grande. Por mais que tenha tinta na canetinha, ela vai enfraquecendo, a tinta vai saindo. Às vezes, lembro quando eu era criança, a gente colocar um pouquinho de álcool na bundinha da canetinha para a tinta descer mais e poder usar mais tempo. Só que manchava também todo o outro lado do papel o álcool. E aí, dessa vez, eles resolveram colocar o quê? Giz de cera, né? Porque giz de cera é mais fácil, porque senão ia ficar o resto do programa eles tendo que imprimir essa foto, essa caricatura do líder em tamanho gigante para a pessoa pintar. E até mesmo o do Babu e o da Max eram quadradinhos pequenos, coisinhas pequenas para se pintar e muito. E já nesse agora do Jonas, a gente vê a diferença, o quanto está mais vazio, quanto o espaço está mais aberto, para você não ter perigo de errar, porque às vezes a pessoa está de madrugada pintando uma coisa dessa, muitos quadradinhos, muitas cores, a pessoa pode confundir, que foi o caso da Gabriela, ela confundiu uma determinada cor lá. Então eles já colocaram cores maiores para ver se alguém realiza isso daí para poder passar para outro desafio, né? Porque senão a equipe de prova ficou o ano inteiro projetando essas provas para não usar elas, usa no próximo, mas eles querem ver usar, né? E aí, tá vendo? Ela pintando de cera é muito mais rápido. Você deu umas riscadinhas ali, ele já soltou a tinta, né? Soltou a cor da cera. E aí tivemos a festinha do líder. Começou essa festinha do líder. Vamos ver se vai render alguma coisa essa festinha do líder, né? E foi isso, gente. E, ó, pra você ver o conteúdo de hoje, isso é porque assim, eu fiz um resumão.
Mas teve muito conteúdo hoje, muita arquitetação na casa, eles arquitetando quem ia votar no quê, os motivos que eles achavam que o que poderia ter acontecido com a Sarah, alguns ainda têm esperança de que a Sarah volte, que tenha sido um paredão falso, a gente sabe que não, né? E muita coisa ia acontecendo na casa. Hoje a casa rendeu, para uma quarta-feira que quase não tem conteúdo, rendeu. E amanhã temos prova do líder, né? Provinha do líder. Vamos ver quem vai ser o novo líder e amanhã, depois da prova do líder, tô aqui pra gente falar mais uma vez de Big Brother e vou pedir novamente para que vocês sigam o canal, curte e compartilhe aí e esse Goianinho vai ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.